Olá, bem-vindos ao canal Paralelamente. O que te vem à mente ao ouvir falar de vidas extintas há muito tempo atrás? Provavelmente irá imaginar gigantes animais do período Pleistoceno como os mamutes, ou talvez dinossauros. É claro que eles têm grande destaque, mas a diversidade de seres extintos que acabaram sendo esquecidos não para por aí. Dessa vez vamos apresentar os seres que habitavam o nosso planeta muito antes dos dinossauros. E ao mesmo tempo vamos te guiar em uma jornada a fim de conhecer a origem dos organismos multicelulares. A origem da vida. Durante bilhões de anos, as bactérias foram as principais formas de vida no planeta Terra. Ilhas espalhadas ao longo dos vastos mares, pequenos continentes totalmente desertos, e no céu, um sol ainda muito jovem e com pouco brilho. Essa era a vista daquele tempo. Provavelmente a única coisa bonita de se ver era uma lua gigante, que naquele tempo, se encontrava muito mais próxima do que nos dias atuais. Porém, a lua não é o nosso assunto de hoje. Quando será que criaturas mais complexas do que as bactérias finalmente surgiram na Terra? A verdade é que até o momento, quase nada sobre o período de nascimento da vida no planeta foi revelado. E por isso, nem mesmo os cientistas podem responder essa pergunta com certeza. Há algum tempo atrás acreditava-se que os organismos multicelulares não existiram até pelo menos no Cambriano, período que teve início há 541 milhões de anos atrás. Mas uma nova descoberta começa a mudar esse ponto de vista. O ponto mais intrigante sobre os seres do pré-cambriano é que, mesmo sendo um período extremamente rico em diversidade, não é possível encontrar nenhum ancestral das espécies atuais. Por exemplo, a biota da ilha chinesa de Hainan, que tem como principal ser uma bizarra minhoca de biologia desconhecida. Mesmo entre essa biota que existiu há 1 bilhão de anos atrás, não é possível encontrar nenhuma espécie que se conecte nos dias de hoje. Ainda mais curioso é a biota de Acarana, que prosperou entre os anos 635 a 542 milhões de anos atrás. Ao que tudo indica, foi nesse período que os mares do planeta foram pela primeira vez preenchidos de seres vivos. Seres com formatos de discos que os cientistas batizaram de organismos acolchoados. E diversas criaturas incríveis que eram diferentes de qualquer espécie que conhecemos hoje. Acredita-se que todos os seres ediacaranos eram vegetarianos, já que não havia vestígios de mordidas ou ferimentos encontrados nos fósseis. Em um grande pasto de cianobactérias, elas viviam em paz, se alimentando apenas de plantas. Muito diferente do ecossistema atual, onde o mais forte domina. No final do período ediacarano, apareceram os primeiros seres possíveis de serem categorizados nas espécies atuais. Seres como o molusco primitivo Kimberella e também o Claudina, que mais se parece como uma pequena minhoca. Mas a paz que durou milhões de anos, chegou ao fim, e começaram a surgir desconhecidos seres carnívoros. Esses predadores acabaram por devorar todos os desprotegidos seres ediacaranos, e como resultado disso eles próprios acabaram extintos pela fome. Então só sobreviveram um punhado de espécies que conseguiram se proteger de seus predadores e se reproduzir, e esses se tornariam os ancestrais de quase todos os animais atuais. Mudança para o planeta Terra como conhecemos. Há 541 milhões de anos atrás, chegava o fim do período ediacarano, e juntamente com o Cambriano começou uma nova era chamada de Paleozoico. Foi exatamente nessa era em que a natureza mudou completamente para a forma que conhecemos. Tinha início uma luta armada na cadeia alimentar, ou entre a caça e o caçador. Também nessa era apareceram espécies que se tornariam a base dos organismos multicelulares atuais, tais como os equinodermos, cordados e artrópodes. Essas novas espécies não demoraram para ocupar as posições vagas do ecossistema, e logo começaram a se reproduzir. Isso é o que o mundo científico conhece como explosão cambriana. Os pobres animais que haviam sobrevivido ao período ediacarano viviam em alguns poucos pontos de uma região isolada, assim como os cangurus na Austrália. Mas com o passar do tempo eles foram desaparecendo. Enquanto o mar transbordava de vida, ainda não havia nada no ambiente terrestre, além de um extenso ambiente hostil. Acredita-se que a primeira vez que plantas e animais invertebrados surgiram no ambiente terrestre tenha sido após o Cambriano, no período Ordoviciano ou Siluriano. Mas sobre isso ainda não se sabe muito. Acredita-se que o primeiro passo dos seres para o ambiente terrestre tenha sido bem tímido e cauteloso, bem limitado às beiras dos mares, rios e lagos. Os animais invertebrados só surgiram no período Devoniano há cerca de 419 milhões de anos atrás,
Um exemplo é o Yushitiostega, um engraçado animal que se movia lentamente. Esse animal era mais que um peixe, mas não chegava a ser um anfíbio, sua biologia ainda é incerta. Mas considerando o fato de que ele possuía órgãos que só funcionavam embaixo da água, e aparentemente ele tinha que encontrar suas presas dentro da água, talvez o único motivo que tenha levado ele para se rastejar para fora da água seja para simplesmente se aquecer no sol do Devoniano. Um mundo coberto por pântanos. Muito tempo se passou, e com o fim do Devoniano, iniciou-se o Carbonífero. Isso foi há cerca de 358 milhões de anos atrás. Mas olhando pela escala do universo, é praticamente como se fosse ontem. Toda a Terra foi completamente coberta por plantas. Pela imensa quantidade, nos pântanos que agora ocupavam uma gigantesca área, e também dentro dos mares mais rasos. As plantas chegavam a ser conservadas por muito tempo sem apodrecer por completo. Por essa razão, a concentração de oxigênio na atmosfera subiu a 35%, atingindo o maior nível da história. Muitos cientistas acreditam que os depósitos de petróleo e carvão tenham se formado dessas plantas. Não precisamos nem de dizer, mas essa é a origem do nome carbonífero. Para aqueles que têm fobia a seres com mais de 4 pernas, o ambiente do carbonífero era um verdadeiro pesadelo. Como exemplo, que tal o artrópode de 2 metros chamado Atropleura? Quem sabe uma barata voadora gigante? Você teria que aceitar pelo menos o Meganeura, uma libélula com asas de 30 centímetros. Inicia-se a nova era. Com o passar do tempo, o clima foi mudando e o planeta começou a se tornar mais seco. Após o Carbonífero, iniciou-se o Permiano, há cerca de 299 milhões de anos atrás. Agora o planeta já não era mais um pântano. Todos os continentes se juntaram formando a Pangeia. A Terra secou e a concentração de oxigênio diminuiu. A era dominada por anfíbios e insetos gigantes chegava ao fim, e começava a ascensão dos répteis. Entre os animais daquele tempo, existia o Inostrancevia, um terrível e perigoso animal carnívoro, cuja aparência se assemelha a um dente de sabre. Ele é classificado como terapsídeo, juntamente com muitos outros animais bastante raros. Posteriormente, uma parte dos terapsídeos dariam origem aos mamíferos. Se o Inostrancevia temia alguém, o único seria provavelmente o Dimetrodon, o maior animal terrestre do Permiano. Pelos campos sem fim, esses animais se alimentavam de pequenos anfíbios e répteis.